programa de hoje, Neymar fala conosco sobre dores psíquicas. Eu questionarei a banalização da depressão. André Wischenfelder explica a construção de memórias. E o TBT NAP traz Lisane Pacheco. Olá, eu sou Gabriela Marques e você está assistindo o NAP TV. O que são dores psíquicas? Como se desenvolvem? Como podemos tratar? Confira agora o psicólogo Neymar falando um pouquinho sobre este assunto. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse NAP TV. E a ideia de hoje era poder dar mais uma continuidade ainda nas ideias de saúde mental, nesses temas que envolvem as questões psíquicas, né? E poder falar um pouco, então, sobre algo que muito pouco se fala nessa sociedade, né? Que são as dores psíquicas, né? Aliás, dores e ainda as psíquicas, né? Então, é até uma percepção, daqui a pouco uma percepção mais minha, mas eu tenho tido ela de que cada vez mais nós estamos muito intolerantes às frustrações, cada vez mais é uma sociedade extremamente intolerante às dores, né? A sofrer e sentir as dores. E eu vejo que isso já começa nas criações, né? Quando a gente tem os nossos pequenos seres lá, né? Os nossos filhos, irmãozinhos, e quando a gente introduz o brincar com eles e a gente não permite que eles percam, né? A gente modifica pequenas regras, né? Modifica os jogos, as brincadeiras, para que eles tenham a sensação de prazer absoluto da vitória, né? Para que eles ganhem. Então, ali a gente já está ensinando esses pequenos futuros adultos a serem cada vez mais intolerantes, né, a essas dores, né, da derrota, da perda, e principalmente as frustrações da vida, né, porque serão adultos que não vão aprender a sofrer as dores que a vida às vezes nos condiciona, que são as dores da perda de um emprego, né, as dores do luto de uma vida, né, a perda de pessoas, né, a morte, os diversos outros tipos de luto que a gente tem pequenos, né? Perdas de bens materiais, perdas das relações, as separações. Então, eu tenho percebido que cada vez mais a gente tem tido essa incapacidade de permitir com que as pessoas sintam e sofram, né? Como se sofrer e sentir dores e sentir as emoções fosse ruim, né? Fosse algo muito inaceitável nas nossas vidas cotidianas, assim. Então, entender que a vida é uma condição que exige que a gente perpasse por algumas dores é fundamental. Inclusive, Freddie Mercury, no último filme, aparece até uma cena da qual ele se faz, né, ele utiliza dessa frase que ficou muito famosa, né, que ser humano é uma condição que exige analgesia, né, que exige anestesia, porque realmente vida é isso, né? É esse eterno confronto de movimentos e forças que desde o nosso nascimento já são forças que a gente luta, né, para poder se desenvolver, crescer. É um eterno movimento de partida, inclusive o próprio parto como essa marca principal de vinda ao mundo, né, da qual a gente rompe com essa mãe e vem ao mundo. Então é dor, né? A gente precisa aprender a explicar, a definir, né, e a compreender as dores, que são as dores psíquicas, né? As dores físicas, muitas vezes, elas são mais fáceis da gente dizer, né? Uma dor num joelho, numa articulação, no músculo, por mais difícil que seja explicar se ela é intermitente, ela é pulsiva, não é, a gente ainda consegue dar nome, né? Nominar ela, assim. Mas as dores psíquicas, muitas vezes, não. Então, esses são os principais caminhos que fazem com que os pacientes cheguem até nós, né? Muitas vezes eles não sabem nem explicar o porquê que eles querem, eles só sabem que eles estão em sofrimento, né? E a terapia, o processo terapêutico, ele é um processo do qual a gente não trabalha sob a ótica da analgesia. A gente não vai eliminar as dores dos pacientes. A gente vai justamente pelos mesmos motivos que fizeram ele vir à terapia, que era a incompreensão, a incapacidade de explicação e de indefinição dessa dor, é fazer justamente com que junto com o paciente ele aprenda a explicar, a definir e a compreender as suas dores, para que aí sim ele consiga dar conta das suas questões psíquicas, né? Então, uma das brincadeiras é de que ninguém morre de dor, tá? A dor, ela é uma pulsão de vida e ela é um sintoma, né? Ela é um sinal de desequilíbrio, de que algo no nosso sistema
não está bem, seja ele psíquico ou físico, né, orgânico. Então, a gente precisa parar de analgesiar com anti-inflamatórios, analgésicos, as nossas dores. A gente precisa aprender a olhar para essas dores e entender, poxa, se tem algo que está doendo nesse meu corpo, eu preciso procurar um profissional e compreender o que está acontecendo, porque tem algo em desequilíbrio naquele sistema. Da mesma forma, psiquicamente. Mas como a gente tem essa dificuldade de criar os seres humanos para aprender a sentir dores, né? Porque afinal de contas, o ganhador é só o primeiro lugar, o segundo lugar é considerado como um perdedor. A gente não ensina, né, a ninguém de que o segundo lugar é um segundo ganhador, o terceiro lugar é um terceiro ganhador, né? Então a gente precisa aprender a trabalhar isso, para que essas pessoas possam compreender as suas dores e de fato terem uma vida muito mais tranquila, muito mais simples, né? Então tem uma música também que eu acho que seria interessante, porque muitas vezes a gente canta, se esbalda em festas, né? Com certeza vocês já devem ter cantado por aí na vida em algum momento, né? Que é uma música do Rei do Baião, que é Luiz Gonzaga, mas que foi eternizada na voz de Beth Carvalho, que é O Que É, O Que É, tá? Eu não vou ler ela toda, mas eu acho que tem alguns trechos que traduzem muito bem do que a gente está falando dessas dores psíquicas, né? E ele já começa sensacional, né? Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então é exatamente o principal foco que a gente deveria, né? Que é aprender a sofrer as nossas emoções, a sentir as emoções, né? Meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. E aí ele questiona a vida. E a vida? E a vida, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? E aí vocês, por favor, depois procurem essa letra, né, essa música, leiam a letra, escutem ela, sintam a letra e também sintam toda a batida, seja ela na versão da Beth Carvalho, que é um samba lindo e maravilhoso, seja na voz do próprio Luiz Gonzaga. E a dica que eu deixo, então, é para que a gente continue esse papo sobre dor, né, sobre sentir as dores e sofrer as dores em outros espaços, que não fique isso somente dentro do consultório quando vocês já sofreram, né? Então, conversem com seus parentes, conversem com seus familiares, né? Ensinem os seus filhos a perder, faz parte do jogo da vida, né? E levem esse assunto adiante, né, para outros espaços e quando quiserem fiquem à vontade, eu fico à disposição de vocês para que a gente possa falar da vida, de sambas e de todas as dores que envolvem viver. Agora traremos uma matéria onde falarei um pouquinho sobre as formas como enxergamos a depressão, além de outros transtornos super comuns. Confira e fique ligado! Hoje trarei uma frase, depois eu vou discutir um pouquinho sobre ela, fazer uma reflexão, vamos ver se faz sentido para vocês, porque para mim faz muito sentido. E a frase é: agora está ruim, mas logo vai ficar tudo bem. Essa é uma frase que ela pode existir em dois sentidos. O primeiro seria, então, quando alguém acaba banalizando a depressão, né? Dizendo que, bom, aquilo é frescura, que é uma bobagem, que a pessoa precisa se ajudar, que logo vai ficar tudo bem. E nesse sentido não dá o devido valor, né, para essa sensação de desânimo, para essa tristeza dessa pessoa que está aí se encaminhando para uma depressão ou já está com uma depressão concreta. Mas, ao mesmo tempo, penso que essa frase pode nos mostrar aí uma luz no fim do túnel. Porque muitas vezes quem está vivendo a depressão está naquela fase, né, mais deprimida, para baixo, triste. Porque a depressão ela tem a ver com uma dor da alma, né? É uma coisa que realmente parece que passa para o físico da pessoa. Ela não tem forças para levantar, ela não tem ânimo para sair de casa, ela não tem vontade de trabalhar. E muitas vezes quando a pessoa está nesse momento, ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. Ela não consegue imaginar que realmente vai ficar tudo bem, né? Se ela não conhece formas de tratamento, como a psicoterapia, um acompanhamento psiquiátrico que muitas vezes é necessário, ela pode pensar que realmente não tem saída. E aí vem, então, as intenções de suicídio, pensamentos de morte. E por isso é importante a gente falar sobre isso, para mostrar para essas pessoas que existe sim outras saídas e que existe sim uma forma de ficar tudo bem.
né? Por isso a importância de buscar um acompanhamento com um profissional qualificado aí para fazer essa escuta, né? Para alguém que está aí com depressão, que está se sentindo muito deprimido. Aliás, falei várias vezes em depressão, mas eu acho importante também cuidar para não rotular a pessoa que está com depressão, né? Esse também é um cuidado importante, porque a depressão a palavra depressão é um diagnóstico, né, que está lá no DSM-5, que nós usamos aí para conduzir o tratamento dessa pessoa, mas ela não é somente a depressão, ela ainda é um ser humano com seus desejos, com suas vontades, com sua rotina, e a gente precisa respeitar isso. Às vezes o desejo de dormir é muito forte, e, se possível, a gente precisa respeitar esse desejo de dormir. Mas a gente também precisa tentar ajudar essa pessoa a ver motivos para ela levantar, além de ficar só dormindo, né? Não que isso seja simples, não que isso seja fácil para quem está vivendo, mas é possível sim trabalhar e aí caminhar em direção a uma cura, a uma melhora desse sofrimento todo. Porque a depressão, ela envolve sim muito sofrimento, não só do paciente, mas também do familiar, que está ali muitas vezes vendo a pessoa naquela situação e não sabe muito bem como ajudar, não sabe como animar a pessoa, né? E para isso também é oferecido atendimento aos familiares. Eu acho que isso é fundamental falarmos sobre isso, né? Porque muitas vezes existe uma mudança muito drástica, né, na rotina de quem está ali em depressão, que não tem mais ânimo para trabalhar, muitas vezes precisa se afastar do trabalho por um período. E aí uma mãe que vê um filho dessa forma, né, uma amiga que vê a outra amiga, né, assim tão para baixo, não sabe muito bem o que fazer, acaba muitas vezes forçando sem querer, né, a pessoa que está ali se sentindo triste, desanimada, forçando ela a fazer coisas que ela não quer, sem entender, ou então até julgando, né, porque infelizmente isso ainda é muito comum, o julgamento, né, da pessoa que está se sentindo triste, que não está animada, que tem tudo na vida e mesmo assim não se sente bem. Então, de maneira geral é isso, gostaria de deixar esse recado, né, da importância de lembrar que talvez agora não esteja tudo bem, mas que sim, as coisas podem ficar bem, só que para isso precisa-se sim buscar tratamento, porque dificilmente uma depressão vai sair do nada, né, então busque ajuda, busque atendimento psicológico, entre em contato aqui com o NAP, temos vários profissionais aí super capacitados para trabalhar com isso, inclusive eu me coloco à disposição. Antes de irmos para o nosso intervalo, você fica com mais uma psicodica criada e desenvolvida por um ótimo profissional nosso. Confira! Oi! Estou com um livro aqui na mão, chamado Petrus Logos, O Guardião do Tempo. É uma ficção científica, tá? Escrita por Augusto Cury. A frase que tem atrás do livro é: você domina a fera dentro de si. Significa o quê? Ele faz, através de uma simbologia, tá? Como que tu pode buscar novamente todo o conhecimento teu a respeito de como você funciona. É extinta a Terra, termina tudo, termina a água, a natureza, imagina uma cena futurista assim. E acabam os livros, nada se lê, nada, não se tem informação de nada, né? Só que existe uma biblioteca escondida. E Petrus Logos, que é esse menino, acaba descobrindo essa biblioteca. E através dessa biblioteca ele começa a redescobrir coisas a respeito dele e a respeito da humanidade. Então ele nos ajuda a refletir bastante sobre um autoconhecimento e também um pouquinho sobre o mundo do jeito que está. Aconselho a dar uma lida nesse livro. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região.
Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Estamos de volta. Agora, o psicólogo André fará sua estreia no NAP TV e ele falará um pouquinho sobre as construções de memória e como funciona esse processo. Olha só o que o André tem a nos contar. A gente pode construir coisas todos os dias, né? Consolidar memórias todos os dias, e também a gente pode esquecer muitas coisas todos os dias, né? Mas o que faz com que algumas memórias específicas sejam consolidadas por anos, né? Alguns temas, algumas cenas, porque isso fica gravado na nossa memória por tanto tempo, né? Basicamente, a gente tem alguns pontos que devem ser postos à mesa, por assim dizer, que faz com que a gente consolide essas memórias, né? Um dos primeiros pontos é justamente as nossas percepções. A gente grava as nossas memórias a partir do que a gente experiencia, seja a visão, seja o tato, seja o olfato, né? Por exemplo, quando a gente sente um cheiro de uma comida gostosa, quando a gente ouve uma música e fica com Raça Negra o resto da vida tocando. Então, as nossas memórias, elas são a partir das nossas sensações, né? Nossas percepções. Mas não só isso, né? Tem a questão emocional vinculada a isso. Por exemplo, a gente lembra daquele cheiro de comida gostosa porque alguém que foi especial pra gente fez aquela comida gostosa. Ou foi um momento muito alegre na nossa vida, né? Uma festa de aniversário, por exemplo, tem um estímulo visual, a festa em si, né? Mas também não é somente as percepções e a emoção vinculada a essa memória que faz ela durar por tanto tempo. Daí a gente chega no terceiro ponto, que é o mais interessante, que é justamente a história que a gente conta para essa memória, né? Que é justamente a gente criar uma narrativa daquilo que aconteceu com a gente. Todo dia que a gente, enfim, tá andando na rua, tá vendo alguma coisa nova, tá vendo alguém que a gente gosta, a gente cria uma narrativa de como aquilo aconteceu, de como aquilo se iniciou, foi o meio, teve um fim, enfim. Então a gente consegue construir uma narrativa sobre aquilo que está acontecendo com a gente todos os dias, né? E quando a gente acessa essa narrativa, fica muito mais fácil lembrar dessa memória, né? Um exemplo que eu posso dar é quando nasce alguma pessoa nova na família, sabe? A gente tem toda essa construção, toda essa história, assim, daqueles 9 meses que se passaram, daquela emoção, aquela expectativa. São várias emoções vinculadas àquele fato, mas também tem um cunho de uma narrativa, assim, a gente monta uma história, a gente cria uma história. E um dos pontos mais interessantes disso é que quando a gente começa a criar mais narrativas nos nossos dias, mais fácil é para lembrar depois dessas histórias, né? Quando a gente aprende algo novo, sei lá, na faculdade, na vida em si, a lidar com uma pessoa de uma forma diferente, a gente cria uma narrativa de como fazer isso, né? Então a gente consegue lembrar disso mais facilmente depois. E também para transmitir essa memória fica mais fácil, né?
Por exemplo, quando a gente teve um momento assim muito intenso na nossa vida de medo, por exemplo, a gente não vai dizer, aconteceu isso e eu senti medo. Não, a gente cria todo aquele clima, aquela emoção e vai construindo essa narrativa para aquela pessoa que está ouvindo. Para então ela também ter essa empatia, né, ter essa emoção vinculada, conseguir vivenciar de certa forma aquela memória que a gente teve, né. E basicamente é isso, a gente tem essas memórias, a gente cria essas narrativas todos os dias. E daí fica essa questão, né? Qual é a história que a gente está contando hoje? A gente cria a gente tem a percepção, assim, a gente vê o que está acontecendo, a gente sente, assim, o ar frio agora do ar-condicionado, né? A gente tem todas essas sensações, né? Aí tu linka, por exemplo, a emoção, assim, de, eu vou ir gravar pela primeira vez, por exemplo. Tem essa ansiedade, esse certo medo desse desconhecido, desse novo, né? Ansiedade também é um tema bem interessante de falar. E daí a gente linka toda essa história, por exemplo, eu linko essa história, eu acordei já um pouco tenso hoje, eu fui vindo pro NAP, eu fiquei pensando, eu vou gravar hoje. Tem toda uma história sendo construída até culminar nesse ponto de agora, né? Então, isso faz com que eu lembre de como foi esse primeiro momento, né? Por isso que as coisas que são novas pra gente, a gente consegue gravar melhor, porque a gente consegue construir essa narrativa do que aconteceu e as emoções que estavam atreladas a isso. Quando a gente faz muitas vezes a mesma coisa, ou uma mesma coisa, a gente meio que automatiza, então essa narrativa vai se perdendo. E a gente acaba, que nem eu falei, a gente vai perdendo essa narrativa e vai esquecendo esse dia a dia, essa rotina mais facilmente do que quando a gente faz algo novo, né? Faz algo pela primeira vez, assim. O TBT-NAP trará a Lisane Pacheco, nossa psicóloga, onde ela aborda um pouquinho sobre o quanto os games e jogos acabam influenciando aí na cabecinha dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Vamos descobrir como isso afeta os nossos jovens? Esse gancho, né, que tu traz, assim, o que eles buscam, o que eles querem no game. Na verdade, ele é um desafio, mas que eu preciso passar por esse desafio, eu preciso buscar isso. E eles vão em busca pelo caminho mais prático, mais rápido, em função até de que essa geração agora ela é muito mais imediatista do que gerações anteriores, né? Que podiam esperar. Hoje eles vão olhar assim, mandei um WhatsApp pro meu amigo, ele já visualizou e ainda não me respondeu. Mas eles não conseguem parar para pensar que talvez esse amigo realmente visualizou, mas ele precisou atender a campainha, ele precisou fazer um tema, foi lá tomar um copo de água e depois ele vai retornar. Então é uma geração muito imediatista que quer as coisas para ontem, não para hoje. Então por isso que eles vão buscando tutorial de qualquer coisa. Eles buscam muito isso para poder ser mais rápidos. Eu preciso passar tantas fases e eles competem não só entre o jogo, mas quantas fases eu passei e quantas fases tu ainda tem para passar. Quem é que passou mais? Quem é que já virou o jogo? E ao mesmo tempo eu fico pensando no momento que eu tô aprendendo a brincar ou que eu estou só interagindo, seja com a minha televisão no game ou com o meu tablet, eu tô interagindo, mas ele não está interagindo comigo. E isso falta muito, né? O corpo a corpo, o olho a olho, poder trocar. Eu não tenho uma frustração, o meu amigo não vai me frustrar. Eu tô com a máquina. E enquanto eu brinco com os meus bonecos, com os meus jogos de tabuleiro, enfim, tem aquela competição diferente. É muito diferente. A frustração ela é trabalhada diferente. O brincar é algo constitutivo para o sujeito. A gente precisa disso. Enquanto eles estão só na tela líquida, isso não acontece. Infelizmente, as crianças estão ganhando e estão acessando cada vez mais cedo. Tanto os games quanto qualquer vídeo, seja de galinha pintadinha ou seja de um jogo ou de um tutorial. Eles nascem realmente sabendo, eles são e estão na era digital. Cada família, cada um precisa se organizar de forma que vai ser bom a partir de agora e por que é que eu estou dando esse aparelho, seja um iPad ou seja um
um telefone em si. É poder pensar nessa função. Eu estou dando o telefone para o meu filho para ele usar como um meio de comunicação, sim, como um telefone mesmo, ou eu estou dando para ele ter ali um depósito de jogos, vários jogos. O que é que eu estou querendo e o que eu estou esperando disso? É a primeira coisa que a gente precisa pensar. Realmente, uma criança de 10 anos, ela vai ter para jogos, porque normalmente os pais vão monitorar daquela forma assim, bom, deixei na escola, deixei na casa da avó, deixei em algum lugar e eles, os adultos, vão entrar em contato comigo. A autonomia deles, ela nesse sentido, ela é muito mais restrita, precisa de um responsável, precisa de um adulto. Então, o que eu sempre oriento quando me buscam? Bom, o tempo de jogos. Em cada casa, cada família vai se estruturar de uma forma. Cada um busca uma restrição. A gente precisa encontrar uma forma de combinar com a família o que fica bom para cada um. Todo o excesso, ele já diz, né? Ele é um excesso. Então, o que eu preciso? Bom, eu prefiro combinar com os meus filhos 1 hora por dia. Então, é 1 hora por dia que eles vão usar. Outros pais vão combinar 2 horas por dia. E assim por diante. Os jogos, ou filmes, ou desenhos agressivos, eles influenciam sim no comportamento das crianças e adolescentes. Porque é de forma inconsciente, de tanto eles verem aquilo ali de uma forma naturalizada, eles acabam reproduzindo esses comportamentos fora da tela, fora da sua sala de jogos ou fora daquele momento. Quando eles nem percebem, eles já estão sim falando palavrão, eles já estão chutando, eles já estão fazendo tudo. E o importante é os pais sempre acompanharem, então, o que as crianças estão tanto assistindo na internet quanto jogando, para poderem saber exatamente o que é, para conversar com seus filhos, para poder explicar que isso é na tela, que essa violência tu pode fazer dentro deste jogo, tu pode praticar dentro do jogo, mas tu não pode praticar lá na rua. Então, sempre é aquela coisa de poder conversar com o teu filho, poder trocar, poder orientar, principalmente, para o teu filho te escutar e ele te escutar e tu poder escutar ele, para ir entendendo em que mundo ele tá e o que ele tá fazendo, como é que ele tá percebendo aquele jogo, aquela violência em si, para depois não reproduzir fora desse contexto, né? Que o que eles fazem, né? Acaba tendo aquele comportamento do que eles chamam de ficar virando à noite, né? Jogando, e isso acaba gerando, porque o que também acontece, né? Aquela luz, aquelas cores estimulam muito o cérebro e fazem com que a criança ou o adolescente, ou até mesmo o adulto, fique horas acordado, querendo vencer, querendo competir, querendo estar ali. E todo o excesso ele vai dar um desequilíbrio, vai gerar um desequilíbrio e vai provocar, sim, uma dependência e prejudicando a vida do ser humano, do sujeito, independente da idade. Estamos terminando o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido os conteúdos que os nossos profissionais trouxeram aqui hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, nos acompanhe lá no Insta, no Facebook, no YouTube. E lembre de deixar o seu like, comentar. E se você tiver alguma sugestão, nos envia que nós estaremos aí tentando dar conta das suas demandas também. Um abraço!